Livro A Didática das Provações. Continuemos analisando a justificativa número 12 para que aconteçam provações na nossa existência. O maior exemplo de verdadeira obediência é o de Jesus Cristo. No seu caso, as intenções eram plenamente voltadas para o bem-estar do outro, tanto do seu Pai, seu amor eterno pelo pecador seria plenamente comprovado, quanto das pessoas que seriam favorecidas por seu sacrifício único. Jesus esvaziou-se a si mesmo, de acordo com o apóstolo Paulo, tornando-se humilde e obedecendo até a morte. E não foi uma morte qualquer, foi a pior das execuções possíveis na época, a cruz. Isto se confirma ao dizer Jesus ao Pai que, se não fosse possível passar dele aquele terrível cálice, que fosse feita a sua santa vontade e não a dele mesmo. Isto é obediência no mais alto nível, obediência na essência mais elevada da expressão. Não houve auto-interesse nessa manifestação de obediência ao Pai, pois ele, mesmo diante da mais terrível perspectiva de sofrimentos, não pensou em si mesmo. Mesmo diante do evento que significaria o maior mistério de todos os tempos, a separação de seu Pai, avançou, pois sabia que essa era a sua santa vontade e que essa vontade significaria, entre outras coisas importantíssimas, a salvação de um número quase sem fim de vidas. Para as pessoas que alegam ser a guarda dos mandamentos de Deus um fardo excessivamente pesado e uma missão quase impossível a nós, seres humanos pecadores, vale lembrar que o Senhor mesmo disse que é sim possível obedecer ao Pai. Aliás, ele mesmo, enquanto Filho do Homem, venceu esse falso engano obedecendo plenamente a Deus. E, claro, isto foi exatamente o que o credenciou para ser o sacrifício perfeito, santo e agradável a Deus, como nosso substituto na condenação pelo pecado. Quando a palavra de Deus afirma os seus mandamentos não são pesados, 1 João 5,3, ela está dizendo que há a possibilidade plena de sermos obedientes. No entanto, devemos ter ciência de que obedecer pode sim ficar muito pesado se, primeiro, desejarmos obedecer por medo ou por interesse. Os legalistas do tempo de Jesus, por exemplo, afirmavam obedecer à lei para merecer a atenção e o respeito do povo, para receber os favores divinos, como a prosperidade e a saúde, para assegurar a manutenção do poder, etc. E ainda, obedecer pode tornar-se sim um fardo pesado, caso essa obediência não seja por amor. Se, por exemplo, tentarmos obedecer por nossas próprias forças. Outra expressão muito significativa do Senhor é aquela em que afirma: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." João 14,15. E ainda: "Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor." João 15,10. E não fica só nisto. "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele." João 14,21. Perceba a presença contínua do ingrediente amor relacionado aos mandamentos e à obediência. Sim, somente por e com amor seremos capazes de obedecer aos santos mandamentos de Deus. E, em assim o fazendo, tais mandamentos não serão pesados. Aliás, será um viver de alegria, prazer, contentamento, felicidade, esperança, paz e muitas outras bênçãos. Alguns dos apóstolos também enfatizaram bastante essa questão da obediência vinculada ao amor, como sendo esta vinculação uma condição indispensável para que consigamos obedecer e vencer. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13:10.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Romanos 13:8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. 2 João 1:6. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1:5. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. Logo, temos que a obediência sem base no amor se torna numa escravidão, numa vida de medo. Leia Marcos 7, versículo 6, última parte. Já a obediência com base no amor, por amor, leva à liberdade, à paz. Leia Tiago 2:12. Desejar obedecer ao Senhor é o dever de todos os seres humanos, pois obedecê-lo é viver o amor, e isso deve nascer no coração de cada um quando dos apelos do Espírito Santo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Conseguir obedecer ao Senhor é uma outra realidade, bem mais transcendente desse processo. A primeira atitude, desejar obedecer, depende da nossa iniciativa. Desejar, já que o Senhor respeita nosso direito de escolha em iniciar e manter ou não um relacionamento com Ele. Já a segunda atitude, conseguir obedecer, foge à nossa capacidade. Depois que abrimos nosso coração, nossa vida, para que o Senhor entre, Ele vai operar em nós tanto o querer como o efetuar, a sua santa vontade, o que implica, naturalmente, nos apelos do Senhor para que sejamos intencionais em obedecer. Com base nessas intenções pessoais e de foro estritamente íntimo, o Espírito Santo dá forças para que possamos cumprir, efetivar a obediência. Lembrando que, é claro, a fé é o outro ingrediente indispensável para que se realize a obediência por amor. Lembremos novamente que a obediência pleiteada pelo Senhor no transcorrer da nossa nova vida, nova criatura sou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, resume-se em viver o amor.